fazer assim. Mas vamos dar o início para a gente ver se a gente consegue cobrir esse tema, que são as condições para a retomada do crescimento no Brasil. Vamos lá. Eu começaria mostrando que eu aprendo com a experiência alheia, fazendo a mesma coisa que o Augusto Nunes fez nos painéis que ele coordenou. Eu começaria dando 5 minutos, mas não são 6, são 5 minutos a cada um dos dois marcos, para que eles façam suas considerações iniciais. Parte, vamos dizer, do cartel que eles já formaram, sugere que o Marcos Lisboa vai ser o primeiro a falar e depois virá o Marcos Mendes. Marcos, Lisboa. Bom, obrigado, Loio. Prazer estar aqui com vocês. Marcos, amigos queridos de tantos anos, trabalhando tanto tempo juntos. Roberto, enfim, todo mundo, Nelson, Eduardo, né, e reencontrar tantos amigos. Bom, 5 minutos. Vou dar um quadro geral e acho que o Marcos entra mais na discussão da agenda. Tem várias notícias do momento difícil que o país atravessa já há algum tempo. Quer dizer, o primeiro é que não tem problema novo no país. Não é que aconteceu uma catástrofe há 3 anos, há 2 anos, há 4 anos, e aí o mundo que estava indo bem, o Brasil passou a ir mal. Primeiro, não é isso. Quer dizer, os problemas que nós estamos enfrentando no Brasil já há alguns anos, e aí tem que reconhecer o imenso mérito do governo Temer, imenso mérito, a imensa dívida de gratidão que nós todos temos com aquele governo, que interrompeu aquela ida ao precipício. São problemas antigos, né? Pelo menos todos eles já estavam aí desde 2012, alguns muito antes. A Previdência já sabia quebrar, os estados já estavam quebrando em 2013, o Rio de Janeiro já estava quebrando em 2010. Né? Que os estados iam quebrar, a gente já sabia, naquele momento. Que o desastre regulatório já tinha acontecido, né? Com a incapacidade do governo federal em fazer projetos executivos e licenças prévias, isso levando a todo o imbróglio, que hoje torna muito difícil novos investimentos privados em infraestrutura. A gente já sabia. Já tinha ocorrido, foi naquele momento que aconteceu a desastrada intervenção no setor elétrico. A Petrobras já tinha havido alguns anos antes. O sistema tributário era caótico. Quer dizer, os problemas já estavam aí. Né? O que me surpreendeu foi o tempo que demorou para a sociedade ganhar, né, uma visão mais majoritária de que era preciso enfrentar os problemas. Que não é simplesmente baixar juros e o país volta a crescer. Que a reação da economia à queda de juros hoje é muito diferente do que era há 15 anos, porque as condições de contorno mudaram. Nós fechamos a economia, a regra tributária piorou, a jurisprudência piorou. Participação no lucro dos resultados, pagar não era um problema há 10 anos. Todo mundo que toca o negócio sabe o pesadelo que virou pagar a PLR e o contencioso com a Receita Federal. E esse problema do Brasil foi um desastre essa década. A renda hoje caiu em relação ao começo da década. Nós estamos mais pobres hoje do que éramos há 9 anos. E o mundo continuou. Mas o pior de tudo é que, desde 95, mesmo pós-Plano Real, o Brasil teve um desempenho muito mais medíocre do que os demais países emergentes. Desde o período de 95 a 2016, pega toda a renda do país e divide pelo total dos trabalhadores, a renda dos países emergentes fora da América Latina cresceu 127%, Estados Unidos 48%, OCDE 35%, Brasil 18%. 18%. Tivéssemos crescido como o resto dos emergentes, a média dos emergentes, nós seríamos o Chile hoje. Teríamos o dobro da renda que temos. Então, acho que esse é um primeiro quadro. Agora, eu acho que, pela primeira vez, talvez, né, ganhou-se a consciência de que é preciso avançar reformas. E o maior obstáculo para as reformas, em parte, somos nós mesmos. Está acabando o tempo aqui, mas 1 minuto, a gente elabora isso depois. Quer dizer, a imensa resistência dos grupos organizados da sociedade a ter uma economia mais ordenada, com regras mais uniformes. O caos tributário do país, em parte, é culpa nossa. São as imensas exceções, isenções tributárias, obrigações acessórias, regras específicas, serviço não quer pagar imposto como resto da sociedade, a agricultura não quer pagar contribuição social para a previdência como resto da sociedade, né? Todas essas multiplicidades de pequenas regrinhas. A última foi discutir como é que era aquele, que era
um creme hidratante, que também é desodorante, se era creme hidratante ou desodorante, não é isso? STJ, não foi? Né? Porque a alíquota muda. Não é barra de cereal, é cereal ou chocolate, sei lá. Né? A croque, a sandália e o impermeabilizante. Opa! Né? Esse é o caos. Então, é verdade, tudo que eu falei é caso verdadeiro, tá? Isso só um pequeno exemplo, para mostrar. Acho que tem uma agenda. Agora, a dificuldade dessa agenda avançar está nos grupos de interesse organizados aceitarem regras homogêneas, tratar os iguais como iguais. A Previdência esbarra nos sindicatos de PMs, professores. Não. Alguém pode me explicar por que o trabalho de professor é mais estressante do que médico de UTI e precisa de um regime previdenciário melhor? Por quê? O PM com 50 anos não pode estar na rua. Claro que não. Faz trabalho administrativo. Está na academia ensinando os jovens. Por que precisa trabalhar menos de 65 anos? Quer dizer, essa agenda começa a ganhar corpo no Brasil. Mas a resistência, a tentativa de desonerar bens de capital, né? Que é uma tentativa que tem 19 anos. Né? E a dificuldade tem sido. Então, acho que há uma maior consciência do problema. Essa agenda é imensamente extensa, ela é imensamente cheia de detalhes. Não é uma grande reforma que vai resolver, ou duas ou três. E vai ser preciso muito trabalho duro, e inclusive muita gestão do dia a dia das secretarias, por exemplo, do Ministério da Economia, Comércio Exterior, que tem caneta, Receita Federal, já está avançando muito mais essa agenda internamente, para que o país volte a crescer. Porque a má notícia, eu vou parar por aqui, é que, eventualmente, a gente pode ter um ano bom. O Brasil está tão mal há tanto tempo que ano bom, estou falando, é 2% de crescimento. Né? Antigamente, 2% seria um desastre. Era um momento de crise. Vai dar 2%. Agora, as contas que nós temos, acho que da maioria, né? Crescimento potencial do Brasil, passado uma breve recuperação, queda do desemprego, passando capacidade, o crescimento sustentável do Brasil, nas condições atuais, não deve passar de 1% ao ano. Essa é a realidade que nós construímos. Cabe a nós iniciar essa extensa agenda para virar o jogo. Marcos Mendes. E agora, o que a gente faz, então? Bom, obrigado. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Não vou gastar muito tempo agradecendo para não perder meu tempo aqui. Eu não quero passar assim, uma ideia de pessimismo, eu quero passar uma ideia de realismo e da dificuldade. Então, vou seguir um pouco o que o Marcos está falando. Não é só resistência de grupos organizados. Fazer reformas tem mais problemas, né? Fazer reformas significa fazer sacrifício no presente para colher benefício no futuro. Então, é uma incerteza muito grande. Todo mundo sabe que o país vai ficar melhor depois da reforma, mas eu não sei se eu vou ficar melhor, se eu vou ficar acima da média ou abaixo da média. Então, existe um viés pró-status quo contra a reforma, né? Tem o fato de que, muitas vezes, o resultado demora, né? O dado que eu tenho apresentado é que o Chile, que hoje é considerado um exemplo de reforma bem-sucedida, em 1985, depois de 10 anos de ter começado a reforma, a renda per capita do Chile era igual à renda per capita deles em 1969. Então, o resultado demora a aparecer, gera exaustão. Esse resultado que demora a aparecer, ele se conflita com o ciclo político eleitoral, que é de 4 anos. Então, muitas vezes, o cara não quer fazer a reforma, porque ele sabe que quem vai colher é o sucessor dele e ele só vai apanhar, né, durante o mandato dele. Na Nova Zelândia, um outro exemplo super bem-sucedido de reforma, quando eles começaram a reformar a economia deles, o desemprego subiu de 4% para 14%. Demorou 20 anos para voltar para 4%. Então, a sociedade tem que ter muita resiliência, muita determinação para seguir na agenda de reforma. E a agenda de reforma é muito extensa. É reforma do mercado de crédito, é reforma tributária, é toda a reformulação da segurança jurídica, é reforma da infraestrutura, é melhoria do ambiente de negócio. Então, assim, é um processo longo, não é aprovar 1, 2 reformas e correr para o gol, né? Eu fiz uma pesquisa em que eu procurei olhar os países que deram certo, que conseguiram passar por essa experiência de reforma, conseguiram vencer essas dificuldades, e procurei olhar quais são as características desses países, né? Para ver se o Brasil tem ou não tem essas características, né? Infelizmente, o Brasil não tem as características dos principais países que conseguiram fazer boas reformas. Então, assim, a nossa situação estrutural é mais difícil. Vou dar alguns exemplos. A maioria dos países que conseguiu fazer boas reformas foram países pequenos, né?
Por quê? Porque esses países eles não têm um mercado interno grande, eles têm que se abrir para o exterior. E para se abrir para o exterior, ele tem que estar com a macroeconomia arrumada, ele não pode ter um sistema tributário esquisito, qualquer perturbação na economia internacional ele é afetado. Então, ele tem que estar na ponta dos cascos na macroeconomia dele, senão ele não dá certo, ele não consegue competir no mercado internacional. O Brasil, ao contrário, é um país grande, fechado, voltado para dentro, com todas as complicações do nosso federalismo, né? Países que conseguem fazer reformas são países que têm sistemas eleitorais que geram maiorias automáticas, né? Tem poucos partidos, 2 ou 3 partidos concorrendo, um partido ganha eleição, é majoritário e consegue tocar a agenda. Nós temos 30 partidos, né? Então, é muito difícil na negociação política. Países unicamerais, em que as reformas só precisam ser votadas em uma casa congressual, obviamente consegue fazer reformas mais fácil. Nós temos 2 casas com sistema de ping-pong, que as PECs ficam indo e voltando, né? E tem um ponto central, que é para fechar esse meu primeiro momento aqui, que é o conceito de coesão social, né? O que é uma sociedade coesa? É uma sociedade que tem uma classe média grande, que tem um baixo nível de desigualdade de renda, né? E que tem um baixo nível de violência. Essas sociedades, elas geram mais confiança mútua. Sociedades mais desiguais, as pessoas se veem como diferentes e desconfiam mais umas das outras. O Brasil, em todos os índices de confiança mútua, está nos últimos lugares. E fazer reforma econômica é basicamente uma questão de confiança. Eu estou abrindo mão de alguma coisa, você está abrindo mão de alguma coisa para que no futuro nós dois ganhemos. Se eu desconfio que você está querendo me passar a perna, fica mais difícil negociar a reforma. Outra dimensão de coesão social, de maior ou menor coesão social, é o grau de violência da sociedade, né? Sociedades mais violentas geram maior grau de desconfiança, de insegurança em relação ao próximo. O Brasil é uma sociedade extremamente violenta. Então, nós não temos condições estruturais que nos permitam fazer reformas com facilidade. E a agenda é grande. Então, o que nos resta? Nos resta aproveitar as chamadas janelas de oportunidade, que surgem com crises econômicas, que surgem com mudanças de governo, surgem com uma exaustão de um modelo que deu errado. Então, nós estamos exatamente num momento de janela de oportunidade que nós não podemos perder, né? Então, a mensagem positiva vem daí. Apesar de todas as dificuldades, nós estamos num momento em que podemos dar um impulso inicial nessas reformas e não podemos errar, né? Se errarmos, vamos perder uma chance muito grande. Bom, reconhecendo e entendendo que a agenda é muito extensa, então não dá para a gente dizer simplesmente, olha, o problema do Brasil é 3 pontinhos, aí elege uma coisa só, que vai ser a resolução de todas essas barreiras, mas algum plano de ação há de haver, não é? Então, eu pergunto a vocês, o que vocês enxergariam como sendo vamos dizer, as prioridades, pelo menos do ponto de vista de sequenciamento, não é isso? Dessa agenda, entendendo que tem muita coisa, mas fazer tudo ao mesmo tempo também não dá. E em que medida eu complementaria isso, à luz do que o Marcos acabou de nos dizer, em que medida seria importante que nós fizéssemos não só as reformas propriamente ditas, que, vamos dizer assim, permitiriam um crescimento mais acelerado, mas até que ponto a gente tem alguma coisa para fazer numa agenda de, vamos chamar, meta-reformas, não é? Que melhorassem as nossas condições de continuar avançando na agenda de reformas. Não vale, Marcos, dizer que a gente vai ter que encolher o país, porque país pequeno faz com mais facilidade do que país grande. Então, o que a gente pode fazer, vamos dizer assim, do ponto de vista prático, vamos dizer assim, numa agenda de meta-reformas que deslanchasse esse processo, ou pelo menos contribuísse para que ele pudesse seguir em frente? Tem alguma coisa? Primeiro, eu passo para você falar das meta-reformas, mas o Marcos é modesto. Né? Para quem não conhece o Marcos, além de ser um cara incrível, tudo que ele falou aqui é um livro que ele está escrevendo, tá?
Tem todos os dados de todos os países. A partir de 15 de agosto, está à venda nas melhores casas do ramo. Isso aí, está vendo? O livro é impressionante, o livro, muito legal. Ele trabalho exaustivo de testar, levantar os casos, né? Então, grande trabalho. Olha, o que eu acho primeiro tem que ter o norte. Já está faltando clareza do norte. Acho que o governo não conseguiu ainda, falo de agenda, talvez pareça, não, quais são as medidas? Não, quando eu falo de agenda, não é a medida A, B ou C. Né? É o norte mesmo. Quer dizer, bom, qual é o sistema tributário que nós queremos ter? Qual é o sistema de comércio exterior que nós queremos ter? Como é que é o marco regulatório desejável? Define. E depois você vai construindo o caminho aos poucos para chegar lá. Você não vai mexer no sistema tributário do dia para a noite. Mesmo na reforma do Bernardo Api, 10 anos na transição. Então, você tem que definir o que você quer. Eu acho que isso está faltando. Por exemplo, eu estava assistindo um pedaço da apresentação anterior, né? IVA é o normal em mais de 160 países. A gente pode achar que 160 países estão errados, a gente está certo. Mas IVA é o normal em 160 países. IVA dual tem um, que é o Canadá. E agora a Índia está começando. Acabou. E o IVA dual, o problema não é o IVA dual ou não dual. E o problema no Brasil não é ser o IVA dual ou o IVA único. É melhor o IVA único, facilita. Arrecada de uma vez, rateia. Mas aí não entender a origem do problema. O problema está que nós tributamos na origem, não no destino, em muitos casos. Esse é o problema. Não tem nada a ver com ser IVA dual, faz o federal. Depois... Acho que não pode fazer o federal, tá? Mas juridicamente. É outra história. Mas o problema o problema não é esse. O problema é que você não consegue ter um IVA estadual decente, porque aqui no Brasil cobra-se imposto sobre a origem. E isso não existe em outro lugar. Em qualquer lugar do mundo, o imposto é sobre o destino. Isso é um imposto sobre consumo. Por isso, aliás, os países não tributam exportação. E tributam importação. E a gente pode tributar a importação porque a gente importa. E a gente importa porque a gente exporta. Se vingar a ideia de tributar a exportação, pois é, vai reduzir a exportação, vai poder importar menos, vai tirar de um pé para calçar o outro, e vamos vender menos produtos no exterior. O resultado é empobrecer o país. Pode ser um caminho. Né? Então, o problema não é do IVA dual, não dual, faz o federal, depois a Copla, faz. Isso aqui não é nave lunar, né? Não é Apolo 11. Né? Não tem acoplar aqui. Se o seu imposto é na origem, ele vai continuar na origem. Como é que você vai migrar para o destino? Para migrar para o destino, todo mundo tem que migrar. Como é que vai fazer isso? Né? Então, tem um pouco de confusão aí. O comércio exterior é a mesma coisa. Nós somos o país mais fechado para a importação de manufaturas do mundo. Isso torna o país mais pobre. E eu acho que parte das lideranças da indústria que defendem essa economia fechada não entendem que isso está levando à destruição da indústria. Porque você não tem acesso às máquinas, os equipamentos, os bens de capital mais eficientes feitos no resto do mundo. Você está no Chile, eu posso comprar aquela máquina, aquele bem de capital japonês, alemão, fantástico, incrível, aquela tecnologia, a peça. E no Brasil? No Brasil, não. Tem similar nacional. Mas ele é tão bom? Mais ou menos. O cara faz isso com experiência, tem escala, tem escopo? Não, veja bem. O mercado é pequeno. Um produz para o mundo, o outro produz para o Brasil. Então, acho que quando eu falo norte, é esse. A de comércio exterior, vamos convergir para o mundo faz? Tributário, vamos convergir para o que o mundo faz? É um IVA, destino, bacana. Aí vamos discutir como chegar lá. Né? Eu acho que isso está faltando. Né? E agora, na minha experiência, tempos de governo, aí cada um tem a sua experiência, eu era um técnico muito pequeno do governo, mas a gente aprovou um conjunto razoavelmente grande de reformas, né? Foram uns 20 projetos de lei, 20 e pouco, era consignado, tinha um PGBL diferente, lei de falência, tinha várias coisinhas ali naquela época, né? As CRAs da vida, essas coisinhas. O que ajudou, tem duas componentes que ajudaram que eu estou sentindo falta. Quer dizer, primeiro, não tinha grande anúncio, porque são todas medidas pequenininhas. O consignado ficou grande depois, mas depois de vários anos. Né? E cada coisinha dessa, e cada uma é uma medida, com calma. Né? Quer dizer, ter essa visão mais ordenada. A gente quer melhorar o sistema de crédito e a qualidade das garantias. Bom, então vamos começar a fazer várias coisinhas nessa direção. O segundo é conversa. Falta de conversa de técnicos, com os técnicos do Congresso, com os técnicos do Supremo, do Judiciário, gera uma entropia muito disfuncional. É preciso conversar mais
para acordar os consensos, quais são os problemas, como construir. E tem muita... Agora, boa notícia, Elô, eu paro aqui. Tem muita coisa a fazer que está na caneta dos secretários. Eu não entendo por que essa parte da agenda não está. Tem a questão da grande reforma tributária? Bacana, bacana. Agora, nosso sistema tributário virou um caos, na última década, por instruções normativas, mudança da jurisprudência do CARF, né? O CARF passou a funcionar de maneira meio diferente na prática há 4 anos, está gerando um problema. Você tem muita coisa na mão dos secretários, muita coisa pequena, miúda, mas é como nas empresas. No fim do dia, em geral, é isso que faz a diferença. Eu vou direto para a questão da meta-reforma, né? Como é que você faz reformas que facilitem novas reformas? Eu acho que um ponto central é a gente fazer reformas pensando no interesse coletivo. E, ao pensar no interesse coletivo, você vai automaticamente transformar o Brasil num país menos desigual, vai diminuir vai aumentar o grau de coesão social, vai aumentar a confiança do cidadão no Estado e vai acelerar o processo de reforma. Então, olha a agenda de reforma que nós temos pela frente. Por exemplo, a reforma do marco legal do saneamento, altamente redistributiva. Você vai dar acesso aos mais pobres à água, esgoto, vai melhorar as condições de saúde e de crescimento, de capacidade de aprendizado de crianças mais pobres. Reforma da Previdência, está mais do que claro que é uma reforma que diminui privilégios e redistribui renda. A reforma da educação, se você conseguir fazer um sistema de financiamento da educação que premie o mérito dos professores, ou premie o mérito das redes escolares que estão indo melhor, você faz uma revolução na área educacional, aumentando o espaço à igualdade de oportunidade. Então, a característica típica das reformas que o Brasil precisa, a reforma do mercado de crédito, você inclui uma quantidade enorme, milhões de pessoas que não têm acesso a crédito. A característica típica das reformas que o Brasil necessita são reformas que diminuem, aumentam a igualdade de oportunidade e têm um grande potencial de diminuir desigualdade. E isso faz toda a diferença em construir um país mais coeso e com mais capacidade de acelerar reformas mais para frente. Vou fazer uma provocação a vocês, tentando conectar um pouquinho, vamos dizer assim, essa visão de mais longo prazo, de crescimento potencial, de crescimento sustentado, com o momento em que nós vamos tentar embarcar, vamos dizer assim, num processo de aceleração que vai envolver alguma conexão de curto prazo também, vamos dizer assim, para dar essa ligação. Começou a se falar muito na possibilidade de que algumas dessas reformas, isso já foi dito algumas vezes a respeito dos projetos de reforma tributária, principalmente dada, vamos dizer assim, a sua multiplicação e a sua diversidade, que, embora projetos de reforma tributária sejam um desejo que todos nós compartilhamos, e a reforma tributária é importante, que isso pode nos trazer muitos benefícios a longo prazo, mas que, do ponto de vista, vamos dizer assim, do desempenho mais imediato da economia, isso poderia ser um empecilho, porque é mais um fator de incerteza, é mais uma indução a que os agentes econômicos adiem as suas decisões de despesa, seja o consumo, investimento, o que quer que seja. Vocês veem algum mérito nesse argumento? Vocês não veem mérito algum nesse argumento? Ou, mesmo que ele tenha mérito, o que se faz para mitigar? Comenta um pouquinho, por favor. Vamos lá, então, 2 pontos. Quer dizer, primeiro, as empresas estão indo embora do Brasil já. Muitas empresas estão indo embora do Brasil, e uma das razões que você conversa na intimidade com os executivos é a questão tributária. Não consegue explicar para acionista lá fora o contencioso tributário ser maior do que o patrimônio líquido da empresa. Multa por fraude. Fraude lá fora é crime. É isso, o executivo está cometendo crime? Quem afirma é a Receita Federal do Brasil. Ninguém entende, não existe isso no resto do mundo. Tem 2 universidades europeias que fazem o ranking de complexidade tributária. 100 países. 100 países. Tem lá, você vai andando nos países, passa a Índia, passa a Venezuela. O Brasil é dos 4 piores do mundo. Estamos juntos da Tanzânia, Zimbábue,
Esqueci agora qual é o outro. Então, primeiro, assim, uma das causas do crescimento potencial do Brasil ser baixo, né, eu diria 3 principais, tributário, fechamento atrapalhado da economia, muito atrapalhado, né, muito confuso, muito complexo, o mesmo caos que tem no tributário tem no comércio exterior. É o mesmo pesadelo para importar. E a parte de infraestrutura, que o marco regulatório está tornando inviável investimentos complexos. Para mim, essa seria a agenda prioritária. Aprovar um plano, a privatização do saneamento. E não dá para esperar 4 anos. Né? Já está demais. Não é possível um país, dessa altura da vida, não ter saneamento decente. Caro. São Paulo. Né? Vamos combinar que as empresas estaduais de saneamento não funcionaram. Né? Hoje vai reconhecer o fracasso. Eu fiz investimento há 2 anos, sinto muito. Tem uma história aqui de fracasso. Né? E tem que acertar a capacidade do governo federal de fazer projeto executivo. E tem que ter uma conversa com o judiciário. Explicar, olha, não dá para fazer por licitação. Projeto executivo. O governo não sabe fazer. Tem que separar, tem que selecionar. É assim que o mundo faz, gente. Não é nada diferente do que a Inglaterra faz, do que o Banco Mundial faz. Poder separar 4 empresas especializadas, um comitê seleciona, que sabem fazer projetos executivos. Aí, sim, faz uma licitação de menor preço. E aí faz o projeto executivo. Um projeto executivo de uma obra complexa pode custar 60, 70 milhões de reais. Claro que é um número ínfimo em relação ao valor da obra. E aí, sim, você faz. Aí o governo consegue a licença ambiental previamente, e aí, sim, faz a licitação. Belo Monte começou custando 16, terminou custando 30 bilhões. Muito menor do que planejado. Quem vai querer investir nessas condições? Então, infraestrutura, marco regulatório, legal, e, de novo, o judiciário. 8666 para o projeto executivo, não dá, funciona. Tributário. Eu ouvi aqui o comentário de que a CPMF não causou tanto problema assim. Primeiro, não é verdade. Os dados da época mostram um pequeno impacto da CPMF em demanda por moeda. Segundo, o Brasil tinha uma taxa de juros muito alta naquela época. E a CPMF era muito baixinha. 0,38 com taxa de juros alta. Aí o impacto é baixo mesmo. Você vai botar dinheiro no bolso, se a taxa de juros era o quê? 20% ao ano? Real? Não, né? Compensa o 0,3. Né? Agora, tem um trabalho recente, saiu no International, Journal of International Finance and Money, esse ano, em fevereiro, do Felipe Restrepo, né, que faz uma análise da América Latina do impacto da CPMF, da versão da CPMF, CP, né? Muda de nome, mas não muda de pessoa. Olhando com uma econometria hiper sofisticada, detalhada, 2 estágios, painel, impactos da CPMF na América Latina. Vários países. Reduziu a demanda, aumentou a demanda por papel moeda, as pessoas passaram a usar mais moeda. Esse imposto é um imposto que tem impacto decrescente com o tempo, as pessoas passam a usar moeda, elas passam a bypassar o mercado financeiro. Quando a taxa de juros é baixa, felizmente a nossa está baixa. Segundo, reduz a oferta de crédito. Terceiro, reduz o crescimento da indústria. Agora, o que eu falo, não briga comigo, briga com os dados. Vai dizer que o trabalho do Felipe está errado. Né? Detalhe, só tem CPMF, suas variações, só sobrou porque os países desenvolvidos abandonaram isso. Todo mundo país razoável. Sobrou na Hungria, Argentina, taxas pequenas, 0,2, 0,3. Peru é só simbólica para fiscalização. Só conheço um país que tem uma alíquota parecida com a que os empresários andaram propondo aí 2,5%, né? Só conheço um país que tem algo próximo disso, que é de 2%, que é a Venezuela. Né? Então, assim, isso é imposto sobre movimentação financeira, imposto sobre exportação, assim, deu tudo errado. O que eu faço? O que sobra? Olha, tem esses impostos. Mas a economia vai piorar, vai degringolar. Mas é o que temos para hoje. Né? Então, eu acho que assim, vamos olhar o que o resto do mundo faz. Está faltando um pouco mais de paciência e entender os detalhes do que o resto do mundo faz. Trazer as boas práticas. Né? Agora, para a retomada de um crescimento, né? Começar a agenda tributária, porque ela hoje já é perniciosa, do jeito que está, melhora o que dá para fazer por dentro e acerta a infraestrutura. E infraestrutura, Loio, pode ser rápido de fazer. Agora, passa por diálogo com o judiciário e os órgãos de controle. O TCU, por exemplo, tem que conversar com o TCU. Fazer o quê? Marcos, você me permite só um minutinho? Eu queria pegar um gancho nesse último comentário do Marcos aqui, com o próprio Marcos Lisboa. Eu recebi uma provocação aqui de quem, ao contrário de você, que chegou agora há pouco, né, viu os painéis que a gente teve hoje durante
durante a manhã. Então, assim, deixando de lado, Marcos, a polêmica que a gente acabou de ver vivamente representada, não é? Aqui a respeito dos modelos diferentes de reforma tributária, a provocação é: será que você não está sendo exigente demais ou negativo demais em relação aos rumos, não é isso, do programa econômico, em relação a outras áreas como comércio exterior, infraestrutura, para ficar somente em duas coisas que você também já mencionou aqui na nossa conversa, e nas quais é tal coisa. A Roma não se fez num dia, mas assim, alguns avanços você está enxergando e está vendo pessoas que, vamos dizer, vieram aqui hoje e pareceram, vamos dizer assim, descrever um rumo. Então, a pergunta é: você não está sendo impiedoso demais, não? Olha, vamos lá, duas etapas da resposta. Primeiro, eu tenho elogiado muito algumas pessoas do governo, repetidamente, né? A começar pelo Rogério Marinho, né? E várias pessoas estão fazendo um trabalho incrível lá. Inclusive o próprio ministro Tarcísio já fez elogios públicos. A minha preocupação é o seguinte: primeiro, eu vejo muita coisa que dá manchete em jornal, mas eu vejo pouco trabalho que muda o dia a dia. Então, acordo com a União Europeia, fantástico, fantástico. Acho incrível. Já devíamos ter feito isso há 20 anos. O CDE, maravilhoso, vamos fazer. Agora, são processos de 10 anos. Eu quero saber como é que a gente vai construir a hidrelétrica amanhã, em primeiro lugar. E essa agenda, que é do dia a dia, por exemplo, o que mudou na Receita Federal? Quem tem empresa, viu quanto a sua vida piorou com a Receita nos últimos 10 anos. O caos que está. O que melhorou em 6 meses? Qual foi a medida? A ação normativa tomada, que facilitou, simplificou. A questão minha não é ser impiedoso, né? Eu entendo que tem muita gente que quer a torcida e acha importante estar animado, falar bem, né, elogiar, né, que torcida ajuda. É curioso, porque isso acontece em governo de esquerda e de direita, né? Achar que torcer e apoiar o Brasil é estabelecer confiança. Eu acho que o nosso papel de técnico é apontar os problemas. Eu não estou aqui para agradar, não estou aqui para fazer festa, nem para receber aplauso. Acho que a gente tem que mostrar a nossa missão é que nem a área de risco em banco. Tem que apontar os problemas. E tem que ajudar a dar as soluções. Essa é a nossa missão. Quer dizer, no fundo, já falei isso algumas vezes, eu tenho uma alma de servidor público, eu sou servidor público. Posso estar numa instituição privada, ser fins lucrativos, etc., mas eu sou servidor público, né? Totalmente. E desde que eu vim para a escola, a minha vida é o país, né? E eu acho isso importante demais para tratar com torcida americana, né? De celebração fácil, né? Ainda mais que eu não vejo medidas e afirmações que não estão embasadas em dados, né? Propostas que, quando você vai ler o detalhe, eu entendo as angústias. E eu vejo que quando vem uma medida com princípios, a liberdade econômica, o princípio é ótimo, gente. Quem vai discordar disso? Facilitar a vida, acabar a burocracia. Agora, você não resolve. Meu problema é: essa medida vai resolver do jeito que saiu do governo? Acho que não. Porque ela só tem a carta de boas intenções. E não é assim que você muda. É como se a gente fosse fazer reformas de crédito há 15 anos atrás, falando assim: não, os juízes têm que respeitar as garantias, né? Tem que ser céleres em retirar a garantia em caso de adimplência. Você não faz lei assim. Então, agora, voltando ao ponto. Sim, eu sou bastante duro, né? A minha vida é o país, né? E é isso que eu me dedico. Marcos. Bom, voltando àquele ponto de se fazer reforma tributária agora não vai atrapalhar o crescimento do país. Isso me parece alguma coisa assim: olha, pô, não tira a cachaça do bêbado não, que ele começa a tremer. Entendeu? O país, a gente tem que resolver se a gente vai querer fazer esse país crescer ou não vai querer fazer esse país crescer. A agenda de reformas é difícil, eu falei aqui de várias coisas que dificultam ainda mais a situação do Brasil, e a gente tem que encarar a agenda de reforma. Agora, pode usar algumas estratégias, alguns truques. Lá com o ministro Guardia, a gente usou isso, né? Tem as reformas na prateleira. Deu zebra com a reforma da Previdência, a gente rapidamente mudou, vamos para a reforma do crédito. Botamos lá várias reformas que o cadastro positivo, a duplicata eletrônica, que estava mais fácil de passar naquele momento. Então, vamos tentar fazer a reforma tributária. Não deu, tem tanta coisa para fazer, a gente vai tentando fazer.
Nós estamos num sistema de múltiplas restrições, né? Então, pode ser que a gente tire uma restrição agora que não seja uma restrição ativa, que não esteja segurando o crescimento agora. Mas, quando você, daqui na frente, você tirar uma segunda restrição, essa primeira reforma vai fazer diferença. Então, nós não podemos nos dar o luxo de escolher. Nós temos que insistir nas reformas, fazer as reformas que são possíveis fazer. Não deu para fazer uma, passamos para outra, né? E aproveitar todas as oportunidades. E, mais importante ainda, não podemos nos dar o luxo de errar. De 2005 a 2015, nós erramos demais, abusamos do direito de errar. E, hoje, boa parte do baixo crescimento que nós temos hoje é a conta que nós estamos pagando do passado, né? A cabeça do político bom, já passaram 4 anos, não dá para ficar responsabilizando o governo passado. Mas, espera aí, os 300 mil caminhões a mais que você tem na estrada que colocaram, continuam lá. O déficit primário que foi criado continua, porque a despesa é obrigatória, você não consegue baixar a despesa, né? O investimento que você fez nos estaleiros, que não deu em nada, hoje o estaleiro Atlântico Sul parou, está nos jornais que ele parou a atividade dele, continua lá, né? Devendo 1 bilhão para o BNDES. Então, é isso. A regra número 1 é evitar errar, e a regra número 2 é insistir nas reformas. Muita gente falando, não é só reformas, temos que fazer medidas de curto prazo. Fazer medidas de curto prazo significa tirar o foco das reformas. Medidas de curto prazo, em geral, dão um fôlego pequeno, cria alguns empregos com alto custo fiscal e bota muito dinheiro no bolso de pouca gente. As reformas, quando são bem feitas, são reformas que beneficiam a população como um todo, beneficiam o interesse difuso. É muito mais difícil de fazer, tem muito mais resistência contra e muito menos apoio, porque o beneficiado difuso não se mobiliza. Então, essa conversa de não vamos fazer para não atrapalhar é ficar satisfeito com um crescimento de 1%. Aí não dá para aceitar. Deixa eu pegar um gancho, você mesmo sugeriu, com a tua resposta de agora. Uma outra discussão que há, Marcos, não é simplesmente sobre se é ou não conveniente que haja um pouco mais de estímulo do lado da demanda macroeconômico. Essa é uma decisão conjuntural, rotineira, que, vamos dizer assim, os órgãos que se encarregam da gestão da demanda agregada tomam, analisando, não é, o cenário a cada momento. Mas surgiu já também uma discussão sobre se não haveria uma responsabilidade mais crônica ou mais repetida de excesso de conservadorismo na gestão da demanda agregada como uma explicação adicional para, vamos dizer assim, o quão insatisfatório o desempenho do crescimento foi nos últimos anos, vamos dizer assim, contraponto à visão de que as barreiras estão mais, vamos dizer assim, do lado da oferta, da eficiência, etc., etc. O que você diria a respeito disso? Bom, tem aquela velha história, não faz política de demanda, de contracíclica quem quer, faz quem pode. O dinheiro acabou. Eu não conheço política de estímulo de demanda que não tenha algum impacto fiscal. Acaba batendo no Tesouro. E o Mansueto não tem mais dinheiro para pagar, né? A gente tem que ver que algumas reformas do lado regulatório já têm um potencial de, nos próximos anos, começar a ajudar a economia a crescer. A questão do distrato nos financiamentos imobiliários. Resolvida a questão do distrato, caindo a taxa de juros de mercado, você tem um canal aí de recuperação pelo lado da construção civil. Recuperação dos investimentos em infraestrutura. O ministro Tarcísio falou aqui, estão arrumando a governança disso. Vai por aí, né? Não vejo espaço fiscal, a não ser uma ou outra medida, como liberação de FGTS, mas de muito curto fôlego, né? Então, assim, além de tudo, tira o foco do esforço político, que é muito grande, e se torna maior ainda quando você tem um quadro de baixa coordenação executivo-legislativo, como o que a gente está vendo hoje no Brasil. Então, a mensagem é basicamente essa: faz quem pode, não quem quer. Só nisso, porque esse ponto quando o Marcos está dizendo que o dinheiro acabou, hoje, para pagar Bolsa Família, Previdência, o governo tem que tomar dinheiro emprestado.
Ele não tem receita nem para isso. Tá? Ele nem para isso. Isso foi o tal crédito suplementar de alguns meses atrás. Quer dizer, ele não tem receita para pagar parte da folha de pagamentos. Imagina você ter uma empresa que está se endividando para pagar a folha de pagamentos. É insustentável a situação. E aí tem um tema que a gente não entrou aqui, que é o tema que mais me preocupa hoje. Vocês me acharam preocupados até agora, né? Que é a questão dos estados. Os estados estão em situação de insolvência. Alguns já estão, outros lá chegarão. O problema dos estados é folha de pagamento. Ah, não sei o quê, porque União, Lei Candir. Não, Lei Candir era uma coisa temporária, nenhum país do mundo cobra sobre exportação em geral. A regra geral é não tributar a exportação. O Brasil tinha essa coisa torta de tributar a exportação. A Lei Candir era para durar alguns anos, para os estados poderem se adequar. Agora virou direito. Não tem compensação, não se tributa exportação, tributa importação. Os estados quebraram. E ele não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento. Em alguns casos, a folha de pagamento entre ativos e inativos chega a 80% da receita. Não tem dinheiro para manter ponte, para manter viaduto, para limpar bueiro. O Rio já não tem há 6 anos. Agora, é óbvio, depois de 6 anos, reduzindo dinheiro para limpar bueiro, agora tem enchente, tem viaduto caindo. Né? A degradação, o investimento demora um tempo, né? O capital físico demora algum tempo até degradar, mas está degradando. E como é que faz? A saída usual brasileira, me dá mais dinheiro. O dinheiro acabou, o governo federal também não tem. Como é que faz? E a postura é muito ruim. Né? E soluções como tributar a exportação me dá frio na espinha. CPMF, tributar a exportação. Para mim, fala assim, meu Deus, a gente trabalhou tanto para esse país se arrumar depois dos anos 80, vamos voltar tudo de novo. Eu acho que vai ter uma discussão muito importante a ser feita. Eu acho que Nelson, talvez, um dia, possa ajudar nessa discussão. Né? Temos que discutir direitos adquiridos dos servidores públicos. Tem que discutir. Setor privado, você perde emprego, o lucro sobe. Nenhuma empresa tem direito a lucro. Ninguém tem direito a lucro. No setor privado, você não tem direito a emprego, você não tem direito a salário. No servidor público tem. Faz um concurso, daí para frente, o direito é adquirido. Mas o país entrou em recessão, a renda do país caiu 7%. Ah, sinto muito. O meu você não mexe. Ainda quero reajuste. Né? Salarial. Não tem. A gente vai ter que discutir. Sabe por quê? Porque não tem dinheiro. E se quiser adiar mais 2 anos, inventou mais uma gambiarra como depósito judicial, deu mais, aí daqui a 2 anos o problema vai estar pior ainda. Né? Essa é uma discussão inescapável no país hoje. Né? Temos que rever direito adquirido dos servidores públicos e dos aposentados. Né? Esse é o grande desafio que a gente tem. E aí, só para não parecer que... só para dar um exemplo de como o negócio é o país, não criticar A ou B, né? Quando os amigos aqui estavam no governo, né? Volta e meia elogiava, e volta e meia saiu aquele reajuste dos servidores por 4 anos. Né? Foi quando eu fiz aquela entrevista de uma página na Folha, falando que o Rio ia virar um grande Rio de Janeiro. E o Henrique até ficou chateado comigo em público. Né? Mas não tem jeito. Né? Acho que a gente perdeu no Brasil um pouco a capacidade do diálogo e de lidar com a crítica. Né? E entender quando a crítica é a crítica para construir. Como é que a gente vai encontrar um caminho melhor? Né? E o país está precisando de bastante mudança, e ficar na torcida agora, eu acho que é disfuncional. Vamos lá, tem uma pergunta aqui que eu acho que foi motivada pela discussão que a gente teve um pouquinho mais cedo sobre as meta-reformas. Né? E aí, uma pessoa aqui nos pergunta, será que a mãe, né, de todas as meta-reformas não seria a reforma política? E aí eu pergunto, acrescentando, será que vale a pena assim, parar as máquinas, em certa medida, para fazer uma reforma política que aí, então, melhore as condições de que outras reformas venham, ou não vamos perder a janela de oportunidade, vamos fazer as reformas propriamente ditas na medida que a gente puder, mesmo que o sistema político não esteja, vamos dizer assim, ainda no formato que, vamos dizer, mais propicia uma agenda reformista continuada. Esse seria um grande erro, pelo seguinte, se você vai olhar a literatura, na história dos últimos 200 anos, houve 14 ou 15 reformas políticas radicais. Né? Reforma política, em todo lugar, em todo tempo, são reformas graduais. Você não consegue
virar a chave do sistema, da organização política. Um dos países que fez uma reforma política radical foi a Nova Zelândia. Eles tinham um sistema muito centralizado no executivo, pouco poder no legislativo, mudaram o sistema eleitoral, fizeram de tudo para que o legislativo tivesse maiores poderes. Quando foram 6 anos depois verificar, o sistema político estava funcionando exatamente da mesma forma que antes. Os vários partidos que se formaram se aglutinavam, ficavam pendurados no partido do governo e funcionavam de forma centralizada. Então, os usos e costumes são muito mais fortes do que as regras na questão política. Então, a gente perderia a nossa enorme chance, a nossa oportunidade de fazer grandes reformas agora, fazendo uma reforma que não iria dar muito resultado. E mais, nós já começamos a fazer a reforma política. Nós já temos cláusula de barreira e já temos a vedação de coligações e eleições proporcionais para as próximas eleições. Essas duas mudanças são poderosíssimas. O que nós temos que tomar cuidado é para que o Congresso não volte atrás e desfaça o que já foi feito e já tem iniciativa lá para fazer isso, né? Com essas duas iniciativas, a gente converge daqui a alguns anos para 6 ou 7 partidos, com muito mais facilidade de negociação e formação de consenso dentro do Congresso. Então, essa foi uma pergunta ótima, porque é uma afirmação que costuma ser feita e seria um caminho muito errado. Vou completar aqui. Eu acho que a gente tem a mania de achar que o problema no Brasil está na política. Eu acho que a política no Brasil, ela reflete o país que nós somos. Ela reflete a sociedade. Vocês veem como eu não estou exatamente fazendo campanha para arrumar amigo, né? Mas... Mas o problema somos nós. O problema é somos nós. Você vai fazer reforma tributária, quem é contra? Setor de serviços. Não quero pagar imposto. Quem defende a CPMF? Setor de serviços. Quer reduzir a contribuição sobre folha, que eu acho ótimo. Defendemos há 20 anos, né? Tomara que consiga botar de pé agora, oxalá, mas não substituindo por uma CPMF. Porque é isso, porque quer que a sociedade pague pela sua previdência. A agricultura não quer pagar para a previdência no que exporta. Mas como não? O seu trabalhador não vai se aposentar? Tem que pagar a previdência, né? A indústria quer a taxa de juros subsidiada. O servidor público quer o seu direito adquirido e poder aposentar cedo. Esse ano, o que o governo já cedeu? Já cedeu no leite, na banana, né, de medidas protecionistas, na contramão de uma agenda liberal. Está postergando essa coisa de bem de capital, não consegue andar, anda, volta, vai, volta. Agora talvez vá, tomara. Mas o problema está na sociedade. O Congresso reflete a sociedade. É a sociedade que impede as reformas. A Previdência não andou muito tempo por causa das corporações dos servidores públicos. A tributária não anda por causa dos grupos organizados da sociedade civil que temem pagar mais imposto. Porque não querem pagar... Antônio não quer pagar imposto como paga Maria. Não, eu sou melhor que você, eu tenho que pagar menos imposto. O professor não quer se aposentar como médico. Mas por que não? Não quero. Não, o sindicato vai e diz... e os professores também não querem que a gente avalie se os alunos aprenderam. O Brasil é um país que não tem nem indicadores de aprendizado. A gente é talvez seja o único país que eu conheça no mundo que a nossa inscrição curricular não diz o que um aluno tem que aprender de matemática no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio. Como a gente não sabe, objetivamente, tá? Você tem teses gerais lá, né? Como a gente não sabe o que ele tem que aprender, a gente não pode medir se ele aprendeu. E, aliás, as organizações organizadas de professores são contra avaliar se o aluno aprendeu. Como foram contra o provão da época do Paulo Renato, que foi um espetáculo, que depois foi desvirtuado no governo seguinte, né? Quer dizer, tem uma agenda grande, então a sociedade, a gente reclama de educação, a educação não, claro que não anda. Eu não sei o que o aluno tem que aprender. Ele tem 13 matérias, 14. Eu não posso avaliar se ele aprendeu, e eu não posso fazer gestão do corpo docente, trocar diretor, né? Você acha que vai dar certo? Você põe dinheiro na educação. O Brasil é o país que mais aumentou o dinheiro com a educação na década passada. Gastamos hoje mais de 6% do PIB. Os demais emergentes gastam 4%. E nossos indicadores de ensino médio não melhoraram nas últimas 2 décadas. Pelo contrário, leve piora, né? Então, o problema está na sociedade. Mas tem que ter um pacto na sociedade para o seguinte, olha, é o que o Marcos falou. Olha, eu vou perder um pouco esse privilégio que eu tenho, né? Mas vamos todo mundo tratar os iguais como iguais, vamos fazer uma agenda para o país, né? Ou vamos continuar nessa agenda corporativista. Se a gente continuar, aí o Congresso não pode fazer nada. Última provocação. A história da reforma política despertou interesse, já entrou uma outra pergunta, e a pergunta vai na direção oposta. A provocação é a seguinte:
será que, embora os indicadores objetivos, vamos dizer assim, da estrutura do nosso sistema político, a fragmentação partidária, a estrutura bicameral, etc., todas essas características possam estar associadas a mais dificuldade em fazer reforma do que se não fosse assim, será que o nosso sistema político já não andou dando demonstrações, né, recentes de que ele é talvez menos disfuncional do que esses indicadores objetivos sugeririam, em momentos como o da aprovação da reforma trabalhista, a aprovação da reforma previdenciária agora na Câmara, as indicações que existem de como é que isso vai tramitar no Senado, a possibilidade, a TLP, muito bem lembrada pelo Marcos, a possibilidade até de que o Senado tome a iniciativa de reincluir os estados na reforma da Previdência, se é que vai ou não vai, não sei, o surgimento da reforma tributária como agenda. Há pouco tempo atrás não havia nem expectativa de que isso fosse ser agenda, e, de repente, é uma agenda que não só passa a ter projetos, como passa a ter projetos até demais. Mas será que a gente não daria testemunho de uma certa vitalidade, não é isso, do nosso sistema político, muito embora estruturado em bases que não parecem amigáveis a uma agenda reformista? Quando eu resolvi fazer essa pesquisa de por que é difícil fazer reformas no Brasil, eu não fiz uma pesquisa de por que é impossível fazer a reforma no Brasil. É difícil, mas é possível, né? Então, um momento como que nós estamos vivendo agora, de crise econômica muito forte, brutal, 2 anos de queda do PIB, desencanto muito grande com o modelo econômico que prometeu levar o país ao paraíso e levou ao inferno. Você cria condições objetivas, você enfraquece essas resistências corporativas e abre espaço para algumas reformas. E a gente não pode perder essa oportunidade. Então, há um processo de aprendizado, há um processo de conscientização, mas continua sendo muito difícil. É um parto. A aprovação da TLP dá um livro, né? Dá um livro. A gente teve que buscar senador doente em casa. Você não já terminou o que você está preparando? Não vai lançar daqui a um dia? Pronto, já tem o próximo livro para escrever. A gente teve que buscar senador doente em casa para votar no último minuto de validade da MP. Então, assim, é um esforço brutal. Não é impossível, mas é um esforço brutal. Então, a gente não pode perder essa oportunidade criada por esse momento singular em que o país está dando uma virada, né? E aí tem alguns elementos, eu vou compartilhar com o Marcos a minha preocupação com os estados. Por quê? Porque os governadores ainda não caíram na real de reconhecer o problema e vamos enfrentar o problema que temos. Vamos resolver o problema da nossa despesa obrigatória, vamos fazer reformas no Congresso para reduzir legislação que geram despesas obrigatórias que crescem muito. A agenda dos governadores ainda é recorrer ao Supremo para litigar contra a União, inventar créditos que tem contra a União. As contas que fazem da chamada Lei Candir são contas risíveis, e estão virando verdade de tão repetidas que são, de que há um crédito anual de 49 bilhões. Então, tem que virar essa chave, parar de olhar para o passado e achar que vai resolver o seu caso jogando a conta para o outro. Vamos enfrentar as nossas dificuldades e vamos fazer essa reforma. É difícil fazer, não é impossível. Só completar aqui o ponto do Marcos. A gente acabou o tempo, vamos só aproveita para dar a palavra final. Tá bom. Então, eu com os anos, quer dizer, eu estou nesse mundo há, sei lá, 20 anos, a não ser o período que eu estava no banco, eu tenho um respeito imenso pela política, ao contrário da maioria. Eu tenho uma relação com a política, eu tenho um respeito imenso, né? E eu vejo, quer dizer, eu não tenho partidário, não sou ligado a ninguém, converso meio com todo mundo que quer conversar comigo, que acha que vale a pena conversar comigo. Mas cada vez menos gente, né? Eu tenho um respeito imenso, né? E eu não tenho posição, né? Não tenho. As pessoas acham que às vezes eu sou vinculado a fulana, cicrano, acho que não tão divertido isso. Mas o respeito imenso é porque eu acho que o nosso papel técnico é informar. É perguntado, isso cabe ou não cabe? Isso aqui dá certo ou não dá certo? E se for por ali, o que acontece? E se for por aqui? Ih, tem um problema ali que ninguém viu. Esse é o nosso papel. A decisão, ela é da política. E a política está acima da gente. Não me cabe dizer o que fazer.
cara apontar as restrições dos casos que faz. E o que eu vi, e eu, concordando totalmente com o Loi, com o Marcos, né, nesses anos, sobretudo nesses últimos 6 anos que eu voltei, é uma disposição de fato a enfrentar um problema. A TLP foi incrível aquela coisa, aquele debate. E é um debate que tinha uma ideia, alguns economistas, técnicos, do outro lado tinha muita gente que perdia, federações, estados, senadores que gritavam, né, e não tinha nada do outro lado, né, e foi, né, e outras medidas que foram. Eu acho, agora, para isso é preciso diálogo, é preciso proximidade. E as relações não são pessoais. Não é que você é a favor ou é contra, então é inimigo ou amigo. A agenda é o país. Você pode gostar do governo, não gostar do governo. É relevante isso. Eu lembro no governo Temer, que estava reivindicando a Previdência, que a gente tentou lá aquele dezembro, que fizeram reunião na Alvorada, apresentando lá 120 deputados. Aí, voltando para o Rio, os amigos carioca. Amigo carioca é pessoal, né? Assim, Rio é divertido, né? Aí o pessoal assim, poxa, Marquinhos, como é que você pode apoiar uma reforma deste governo? Eu falei, cara, o negócio não é o governo, o negócio é o país, porra. Se você reformar o país, eu vou apoiar, não interessa o governo. Né? E vou fazer o possível para ajudar, no que eu puder. Né? Então, mas eu respeito pela política, porque é isso que Loi e Marcos comentaram. É impressionante a capacidade de articulação do atual Congresso e do Congresso anterior. Né? É impressionante como eles conversam com todo mundo, quase todo mundo, como se chama de centro, e a gente deveria agradecer ao centro em muitos aspectos, não criticar. Tem sido fundamental nas suas reformas. A Previdência foi um manifesto do centro, 13 partidos de centro lideraram aquela discussão. Né? E lideranças muito importantes que estão ajudando a construir essa agenda. A tributária voltou por causa, né? E a que está no Congresso é uma boa medida, que pode ser complementada com contribuição sobre folha e outros. Eu acho que resgatar o respeito que nós temos na política e ajudar a construir uma agenda para o país e passar a ser críticos com esses interesses organizados, que eu fico surpreso, passam incolumemente. Né? PM com regime privilegiado, professor, o benefício previdenciário para os agricultores e a sociedade passiva. É aí que está o nosso desafio, é aí que a gente pode mudar, é aí que a gente pode virar esse jogo. Obrigado. Pessoal, muito obrigado ao Marcos Lisboa, muito obrigado ao Marcos Mendes, foi ótimo.